Bom, então dando continuidade aqui ao nosso curso, né, a gente continua analisando os princípios elementares, né, de processos, né. Nas aulas anteriores a gente falou então sobre os balanços materiais para o caso com reação química, sem reação química e analisamos um processo inteiro com ou sem a presença de reciclo. Então os balanços materiais eles são necessários, né, para que a gente possa relacionar as quantidades, né, o quanto que eu vou precisar de matéria-prima e o quanto que eu vou produzir de produto. Via de regra, o balanço material ele pode ser resolvido de forma independente do balanço de energia, né? Uh, Porque a gente utiliza o balanço de energia para calcular a quantidade de calor ou trabalho necessário para que as transformações ocorram, né? Em alguns casos, né, especialmente naqueles onde não tem calor ou trabalho envolvido, né, é comum que a gente tenha que resolver o balanço de energia acoplado ao balanço material. De qualquer maneira, a gente precisa da formulação do balanço de energia e é isso que a gente vai dar uma olhada nesse material. Bom, então quem estuda, né, esse balanço de energia, a sua formulação e de que forma determinar as propriedades para calcular a calor e trabalho é a termodinâmica. Então a gente precisa desse subsídio da termodinâmica, né, para efetuar o balanço de energia. E o nosso objetivo aqui é determinar, né, termos do meu balanço como calor e trabalho envolvidos nas transformações, né, que ocorrem em um processo. Então, por exemplo, eu posso ter um aquecimento num trocador de calor, um processo de bombeamento, né, de um fluido numa bomba, um processo de separação por destilação, um processo de reação. Todos esses envolvem, né, troca de energia, seja na forma, né, elétrica ou na forma térmica. Então a gente precisa, né, quantificar, né, essas grandezas, né, baseado no princípio de que a energia se conserva. Bom, então de acordo com a termodinâmica, né, se eu colocar um sistema inicial aqui, um conjunto de substâncias numa determinada condição e deixar esse sistema em repouso por um tempo suficientemente longo, vai se atingir um estado de equilíbrio, né? O que a termodinâmica chama de estado de equilíbrio. Nesse estado, né, não ocorre mais mudança macroscópica das propriedades. Então a temperatura é constante, a pressão é constante, a composição é constante. Então toda a termodinâmica é baseada no estudo, né, de transformações que ocorrem entre estados de equilíbrio. Então, digamos que o meu sistema, né, ele atingiu um estado de equilíbrio 1, caracterizado por suas propriedades, e ele sofre então uma transformação passando para um estado de equilíbrio 2. Então, a termodinâmica, né, ela idealiza, né, que um processo, né, uma transformação, seja ela física ou química da matéria, ele ocorre entre estados de equilíbrio, o estado de equilíbrio 1 e o estado de equilíbrio 2. Por exemplo, aquecer água, que está a 25 graus e 1 atm, tá? Até, digamos, 40 graus e 1 atm. Então, eu preciso, né, para quantificar, né, quanto de calor eu vou precisar, né, adicionar nesse caso para realizar a transformação, eu preciso conhecer o estado 1 e o estado 2. De posse dos estados, eu posso calcular as propriedades, que a gente chama de propriedades de estado, para que eu possa então calcular, por exemplo, calor, né, e o trabalho. Certo? Então, assim, para a gente colocar, né, todo mundo no mesmo patamar, né, no mesmo, com o mesmo glossário, a gente, né, esses processos eles podem, né, ocorrer de tal maneira que eles recebem um nome em particular, tá? Então, por exemplo, quando o processo ocorre a temperatura constante, a gente fala que o processo ocorreu de forma isotérmica, ou seja, mesma temperatura, tá? Um exemplo disso é um bombeamento de um fluido ideal. Tá? Então, quando eu faço o bombeamento, né, o objetivo do bombeamento é aumentar a pressão e se a gente desprezar, né,
irreversibilidades que ocorrem no processo, né, a gente então considera que a temperatura é mantida constante. O processo é tão rápido, né, não dá tempo nem de perder calor, nem de aumentar, não ocorre aumento da temperatura ali se a gente desprezar as perdas, né? Na prática, né, existe um ligeiro aumento de temperatura, mas que é praticamente imperceptível, ok? Existe o processo isocórico, isovolumétrico, isobárico, a pressão constante, então bastante comum em processo de aquecimento, né? Eu posso aquecer a pressão constante, porque o objetivo do aquecimento ali, né, é puramente aumentar a temperatura e não alterar a pressão. Existe o processo adiabático. Ele é dito adiabático quando ele não troca calor com a vizinhança, é o caso do bombeamento, por exemplo, né? O bombeamento ele tem o objetivo aumentar a pressão e isso ocorre de maneira tão rápida que não troca calor com a vizinhança. Ele é adiabático isotérmico, ou seja, né, pode o processo ser isotérmico não implica que ele somente é isotérmico, né? Isotérmico significa que a temperatura é constante. Ele pode ser isotérmico e adiabático, tá? Mas é importante a gente estar familiarizado com essa nomenclatura. Ou o processo genérico, que é chamado de politrópico, né? A gente, né, nada disso é constante, é um processo genérico, tá? Tá, na termodinâmica, a gente idealiza, né, para fazer o cálculo, né, para facilitar o processo como sendo reversível, ou seja, não existe atrito, não existe perdas de energia, né? Na prática isso existe. Então, assim, o valor que a gente calcula era um valor ideal, né? Então, assim, né, devido às perdas, né, o valor real, por exemplo, de trabalho, ele vai ser maior do que o valor calculado. Para isso a gente utiliza, né, um valor de eficiência para fazer essa correção. Então é importante saber que o valor que a gente estima pelo balanço de energia ele é um valor, né, de um processo reversível e posteriormente a gente pode fazer algum tipo de correção a partir de eficiência. Mas nós precisamos saber, né, que ordem de grandeza, né? Então, por exemplo, se eu for fazer um aquecimento da água a 25 a 40 graus, quando eu calculo o calor, eu calculo aquela quantidade que precisa ser adicionada, né? Assumindo que não existe nenhuma perda de energia, nenhuma dissipação de energia. É evidente que na prática, né, se eu adicionar exatamente aquela quantidade, eu posso não atingir a temperatura desejada, certo? Então, assim, considerando que haverá uma perda, digamos que de 10%, a gente teria que então colocar um valor, né, 10% maior, certo? Então esses valores eles são utilizados como valores de referência, né, para a gente ter noção de uma ordem de grandeza, tá? Aqui tem exemplificando alguns casos de transformações para gases ideais. Nós não vamos nos ater nisso nesse momento, né? Na hora que formos calcular então os processos a gente vai obter essas relações, mas o gás ideal é aquele que tem a relação, né, PV igual a nRT ou PV igual a RT, onde V é o volume molar, tá? Então quando ocorre uma transformação de um estado 1, né, de um gás, né, PV1 sobre T1 é igual a PV2 sobre T2, isso para um processo geral. Então, por exemplo, quando o processo é isotérmico, tá? Então, o produto PV1 igual a PV2. Isso é importante porque algumas vezes a gente precisa determinar, né, o estado final, né, a partir de um estado inicial. A gente precisa relacionar os estados porque uma vez definido o estado, eu posso calcular, nós vamos ver, né, a propriedade entalpia e aí calcular o calor, certo? Então eu preciso saber qual é a temperatura e a pressão final de uma substância pura, além disso a composição se eu tiver uma mistura ali, certo? Então vamos para o equacionamento do balanço. Nós vimos uma figura exatamente igual a essa aqui para o balanço material, né? Então o que acumula de energia dentro do sistema é igual ao que entra, tá? Ele entra através da fronteira, mais o que é gerado de energia dentro do volume de controle. Essa entrada aqui, quando a gente estava analisando a matéria, essa entrada era
feita pelas correntes, tá? No caso, né, da energia, a energia ela pode entrar carregada pelas correntes, mas também por interações que ocorrem entre o meu, né, volume de controle aqui, o meu sistema, e a vizinhança. Então, existem trocas de energia que ocorrem através da fronteira. Né? Essas trocas são de duas maneiras, né? Calor e trabalho. Então, vocês provavelmente já estudaram termodinâmica na física, né, ou na própria disciplina termodinâmica, então esses termos eles já não são novidades para vocês, tá? Mas o termo de geração, eu posso ter uma fonte de geração de energia dentro do meu sistema. Pode ser gerado por uma reação química ou uma outra fonte, né, que transforma uma energia em outra dentro do meu sistema, certo? Então aqui para um sistema fechado, né, na forma de taxa aqui, tá? A variação de energia total, né, dentro do sistema é igual a taxa de calor mais taxa de trabalho. No caso do sistema fechado não há entrada de correntes nem saída, então nesse caso, né, não existe energia entrando carregada pelas correntes. Então para a gente se familiarizar com os termos, e a energia total do sistema, que é calor, o pontinho indica a taxa, né, por segundo, né, no sistema internacional. W, trabalho, então W ponto é taxa de trabalho ou potência, né? Então a gente tem esses termos aqui. A variação de energia total do sistema é igual a calor mais trabalho. Então digamos que a gente vai aplicar isso em um processo e eu diga a transformação ocorreu de forma adiabática. Então a gente corta o termo de calor. É importante a gente analisar, né, o que é mantido constante, se algo é mantido constante em uma transformação, porque na hora de aplicar esse balanço a gente vai eliminar alguns termos que não são necessários. Né? Usualmente, né, nos processos, né, a grande maioria deles ou tem o termo de, né, quando a gente simplifica, né, ou o termo de calor ou o termo de trabalho, porque eu, né, utilizo o balanço para calcular um deles. Então a bomba eu calculo o termo de trabalho, né, o objetivo da bomba é fornecer energia para o fluido. O trocador de calor eu calculo a taxa de calor, não tem trabalho. Então assim, mas acontecem equipamentos e que tem simultaneamente calor e trabalho. Mas a gente, né, vai dar uma atenção nisso quando que ocorre em compressores, por exemplo, tá? Em um reator pode ser que tenha um termo de calor e trabalho. Geralmente a gente despreza o termo de trabalho, né, que ocorre devido à agitação. Então a gente vai analisar posteriormente, né, é, alguns casos particulares em alguns equipamentos, tá? Mas aqui a gente vai fazer a formulação de maneira geral. Para um sistema aberto surgem os termos do que entra menos o que sai. Aqui eu tenho a vazão, né, vezes a energia total. Se a vazão aqui for vazão molar, eu vou usar a energia por unidade de quantidade de matéria. Se a vazão for mássica, eu vou usar, né, energia por unidade de massa, tá? Aqui, gente, é uma soma, tá? Se houverem várias correntes entrando, eu tenho que somar, né, a energia de cada uma delas, tá? A contribuição de cada uma. Da mesma forma aqui que sai. Então entenda isso aqui como um somatório do total que entra menos um somatório do total que sai. Então mais uma vez é evidenciado, né, que diagramas de bloco eles são bem interessantes para a realização de balanços materiais e de energia, para a gente entender, né, quais são as correntes que estão entrando, identificar, né, e as correntes que estão saindo, certo? Então ali é um somatório, tá? Só para ficar bem claro. Então eu tanto posso utilizar, né, uma base mássica ou molar, conforme eu esteja fazendo meus cálculos ali, né, por conveniência. O importante é que quando eu multiplico, né, a vazão mássica pela energia por unidade de massa, eu passo a ter, né, a unidade de energia por segundo, então joules por segundo no sistema internacional, que é igual a esse W aqui é de potência, tá?
que é joules por segundo. Então, cada termo, né, de uma equação ele tem que ter a mesma unidade para que eu possa somar, tá? Bom, então vamos olhar essa energia. A energia total ela é composta, né, principalmente de três parcelas. Uma energia que é uma energia interna, né, da substância, mais uma energia cinética que é associada ao seu movimento e uma energia potencial que é associada à sua posição em um campo gravitacional, tá? Então, assim, a energia interna ela depende, né, da temperatura e da pressão, né, do estado da substância. A energia cinética depende da velocidade, né, do meu sistema como um todo ali, né? Aqui mv ao quadrado sobre 2 é a energia cinética e a energia potencial mgzz é a altura, né, horizontal, né, medida com relação a um eixo horizontal, tá, de referência. É importante assim entender que a gente precisa de uma referência para medir essa energia. No entanto, né, o que a gente está interessado aqui nos processos são variações de energia. Então, assim, desde que eu mantenha a mesma referência, né, não importa, por exemplo, para medir a altura, né, se o meu sistema, né, ele se movimentou espacialmente, mas eu mantive a mesma referência para medir a altura, né, a distância com relação a um eixo horizontal, tá tudo certo com relação à variação, tá? O que eu não posso é mudar de referencial. Estou usando as letras maiúsculas para indicar aqui a energia total, né? Então aqui U é energia total, né, interna, energia total cinética. Do lado aqui eu sempre coloco, né, a unidade, né, da grandeza no sistema internacional, então seria a joule, tá? Se eu dividir essa energia, né, qualquer parcela dela pela massa total, né, eu vou ter então a energia por unidade de massa. Então, assim, elas se relacionam da seguinte maneira: a energia total é igual a massa vezes a energia uh, por unidade de massa. Tá? Então é só uma definição. Então eu estou vendo quanto de energia eu tenho por unidade de massa. Da mesma forma, eu posso ter na base molar, né, a energia por unidade de quantidade de matéria. Então eu poderia ter joule por mol. Então tanto faz, tá, gente? Eu posso usar uma base ou outra. O que relacionam essas bases, mássica e molar, é a massa molecular. Então eu preciso, né, multiplicar pela massa molecular se eu estiver transformando, né, mol para massa e dividir se eu estiver fazendo o inverso, tá? Bom, e essas modalidades de energia, né, de interação entre o meu sistema e a vizinhança, elas são de duas formas: calor, né, que se transfere devido à diferença de temperatura, sempre da temperatura mais alta para uma temperatura mais baixa, tá? E o trabalho, né, que é uma energia transferida para o sistema quando uma determinada força, né, atua sobre o sistema ou o sistema exerce essa força sobre a vizinhança. Então ela pressupõe, né, que essa energia está sendo adicionada por uma força externa, tá? Muitas vezes, né, a partir de uma fronteira móvel do meu sistema, né? Então eu tenho, por exemplo, uma compressão da fronteira e com isso eu adiciono trabalho, ou uma expansão dessa fronteira onde eu removo trabalho. Então eu posso dividir, né, basicamente em duas partes, né? O trabalho de eixo, que é o trabalho executado por uma máquina externa, por um motor, né? Geralmente eu tenho aqui ou uma bomba, ou um compressor, ou um agitador. Então toda vez que eu tenho um motor associado, então observe que essa forma de energia, né, ela é elétrica. Então esse motor ele está ligado na rede de energia elétrica e ao funcionar esse motor, né, transfere ou recebe energia, né, do fluido, tá? E existe o trabalho de fluxo, que é o trabalho executado pelo fluido, né, para comprimir, né, o sistema na entrada e expandir na saída, tá?
Então, esse trabalho aqui é o produto da pressão na entrada, vezes a vazão volumétrica na entrada, menos a pressão na saída, vezes a vazão volumétrica na saída. Tá? Então, esse é um trabalho de compressão e expansão das minhas correntes, para entrar e sair do meu sistema. Tá? Então, o trabalho de fluxo vai depender da vazão que está passando por ali. Tá? Então, assim, se eu substituir a minha energiazinha interna, né, pelas suas contribuições, eu tenho aqui energia interna, a energia total, né, o Ezinho, pela energia interna, energia cinética, energia potencial, tudo por unidade de massa aqui. E substituo então o trabalho pelo trabalho de eixo mais o trabalho de fluxo. Bom, esse termo de trabalho de eixo aqui eu vou multiplicar e dividir pela massa específica, tá? Então eu não altero, né, a grandeza, tá? Por quê? Porque o produto da massa específica pela vazão volumétrica é a vazão molar, tá? Ficando com essa expressão aqui. Assim eu vou poder colocar em evidência. Substituindo, né, no balanço de energia o trabalho de fluxo e colocando em evidência a vazão mássica na entrada e na saída, eu fico com esse termo. Observe que surgiu aqui dentro, né, do meu parêntese que eu tinha antes, né, a razão P sobre ρ, certo? Então, toda vez que a gente está analisando, né, um sistema aberto, né, um sistema contínuo, vai aparecer essa soma da energia interna mais a razão P sobre ρ. Então, a essa propriedade foi dado um nome, e esse termo se chama de entalpia. Então, é somente uma nomenclatura, né? Eu poderia fazer todos os cálculos sem definir essa grandeza, mas porque ele aparece com, né, sempre que a gente está analisando sistemas, né, abertos, então isso foi chamado de entalpia, tá? Então eu fico então com o termo entalpia, sabendo que a entalpia é a soma da energia interna mais o P sobre ρ, tá? Que é a energia por unidade de massa do trabalho de fluxo, né? Certo? Então, se eu desprezar, para a grande maioria dos nossos cálculos a gente faz essa consideração. Despreza a variação de energia cinética e de potencial. Por quê? Geralmente a nossa análise, né, para um equipamento, aqui a gente está num projeto onde o equipamento ainda não está lá instalado, tá? Mas ele vai ser instalado em um determinado ponto e ele vai ficar lá fixo. Então, durante a análise, né, durante sua operação, o sistema ele não está se movimentando nem mudando de posição espacial. Por isso a gente despreza, né, a variação de energia cinética e potencial do sistema. Esses valores aqui, né, de velocidade e posição se referem às correntes. Geralmente o equipamento, né, a maioria dos equipamentos não tem uma dimensão tão grande a ponto de que tem uma diferença muito grande de altura, de velocidade que eu possa considerar. Então, assim, eu posso desprezar, né, esses termos muitas vezes para um cálculo mais simplificado, tá? Então a gente vai analisar alguns casos e a gente vai ver que em alguns momentos a gente não despreza. Geralmente no cálculo de bombas, né, a gente não despreza esses termos. Mas via de regra a gente despreza ficando somente com o termo de entalpia. Ainda no projeto, né, se a gente pensar que idealmente o projeto vai operar em estado estacionário, facilita muito o nosso cálculo, né, a gente não ter a variação com o tempo. Isso torna uma equação diferencial em uma equação algébrica. Então esse é o nosso balanço, né, de energia usual, o que a gente vai usar aqui. Então o que entra, né, carregado pela massa vezes a entalpia da corrente que entra, menos o que sai, mais taxa de calor trocado com a vizinhança, mais taxa de trabalho, tá, de eixo, tá? O trabalho de fluxo ele já foi considerado, certo? Então essa é a forma usual do nosso balanço. Então vamos exemplificar aqui. Digamos que eu tenha uma transformação de um estado 1 para o estado 2, tá?
Por hora, acreditem, né, que o estado é completamente definido, né, ao fixar a temperatura e a pressão para uma substância pura. Então, digamos que eu conheço a temperatura 1 e a pressão 1, e isso passa por um processo e sai a T2P2, tá? Então, assim, né, eu posso fazer o balanço material, a gente já analisou isso antes, mas eu posso analisar aqui o balanço de energia. Esse é o caso de um trocador de calor. Então, o que entra aqui? F1, a entalpia da corrente F1, mais calor, mais trabalho, menos F2H2, que eu passei para o outro lado, ficou F2, né, vezes HF2. Aqui eu estou dizendo a entalpia da corrente F2, tá? Poderia ser só H2. E aí eu posso definir o ΔH como, né, passando para o outro lado esse termo, colocando em evidência a vazão, sabendo que F1 tem que ser igual a F2, tá? Então, eu usando o balanço material, eu fico com essa forma aqui, F1 ΔH igual a Q mais W. Então, observe que sempre quando a gente aplicar o balanço de energia, no final das contas, a gente vai estar analisando uma variação de entalpia, uma variação de energia. Então, o importante é simplesmente que eu mantenha o mesmo referencial para o cálculo dos valores das entalpias aqui. Então, os valores pouco importam, o que importa é a diferença entre eles. E para que isso, né, seja computado de forma correta, eu tenho que manter o mesmo referencial. Para calcular a entalpia da corrente 2, eu preciso saber quem é T2 e P2, e para calcular a entalpia, né, da corrente no estado 1, eu preciso de T1 e P1, tá? Muitas vezes, né, eu preciso do conhecimento do processo, por exemplo, né? Eu quero projetar aqui uma bomba para aumentar de P1 até P2, e aí eu vou manter a temperatura constante. Então T1 igual a T2. Vou fazer um trocador de calor aqui, aumentando a temperatura de T1 para T2. Vou manter a pressão constante, né? Vai existir uma perda de pressão devido ao escoamento ali, que aí eu posso considerar no meu cálculo ou não. Se eu considerar a perda, eu vou precisar então adicionar uma equação que é o balanço de quantidade de movimento. Então, usualmente nesses cálculos preliminares, a gente não entra no detalhe do balanço de quantidade de movimento, né? Então a gente, né, assume, por exemplo, que não haverá perda de carga, mas na verdade, para um trocador de calor vai ser necessária uma bomba para fazer o fluido escoar para dentro do equipamento e vencer essa energia que é dissipada pelo atrito, a perda de carga, tá? Agora analisando um outro processo, né, um outro processo do tipo de separador, então eu tenho uma corrente que entra, T1P1, sai uma corrente pelo topo aqui a T2P2 e aqui a T3P3. Então da mesma forma, tá, eu tenho então o que entra carregado pela corrente mais Q mais W, igual ao que sai carregado pelas correntes aqui. Observe que a gente está sempre assumindo aqui que o calor e o trabalho, né, na equacionamento do balanço, estão entrando no meu sistema. Isso significa que o calor não pode sair? Não. Significa que se ele realmente estiver entrando, ele vai ser calculado como um valor positivo, tá? Ou seja, a fronteira está fornecendo calor para o meu sistema, tá? A vizinhança, através da fronteira, né? Se o calor estiver sendo removido do processo, quando a gente calcular o calor pelo balanço de energia, ele vai dar negativo. Então é importante essa interpretação. Se o calor dado pelo balanço de energia for negativo, significa que ele está sendo removido. A quantidade de calor que está sendo removido é o valor calculado em módulo, tá? Ali o menos só está indicando a direção na qual a transformação está ocorrendo. Da mesma forma, né, se eu comprimo o meu sistema, né, por exemplo, eu faço uma compressão, eu estou adicionando energia na forma de trabalho no meu sistema, tá? Se eu expando, né, então o sistema está realizando um trabalho sobre a vizinhança, nesse caso, tá, o trabalho vai ser negativo. Então é o sistema que tá, ele perde energia. Então é importante, né, a gente, né, fazer essa análise do sinal ali quando a gente efetuar o cálculo. Mas tanto o calor quanto o trabalho calculados pelo balanço de energia
pode ser negativo, tá? Não está errado, é simplesmente uma análise do sinal. Agora aqui, né, F1 tem que ser igual a F2 mais F3 pelo balanço material. Então, se eu substituir o balanço material aqui e organizar os termos, tá? Eu vou continuar tendo variações de entalpia, tá? Do 2 para o 1, do 3 para o 1. Então, no final das contas, né, eu sempre vou precisar, né, calcular variações de entalpia. Para calcular essas variações, eu preciso saber quem é o estado 1 e quem é o estado 2, tá? Então, eu vou parar por aqui com relação à formulação. O que a gente vai seguir logo adiante é como calcular a entalpia a partir do estado, ou seja, da temperatura e da pressão. Para isso, a gente vai precisar de equações de estado e propriedades termodinâmicas, né, o calor específico. Então, eu vou deixar isso, né, para um segundo vídeo. O importante é que essa aqui é a nossa forma geral, tá? E eliminando o termo de calor ou de trabalho, eu vou precisar calcular a entalpia. E aí, para calcular a entalpia, né, eu preciso conhecer a temperatura e a pressão. Então, vamos ver como calcular essa entalpia para que a gente possa quantificar calor e trabalho. Então, nessa material agora eu vou parar por aqui e em seguida a gente vai ter então um vídeo mostrando como que eu faço o cálculo da entalpia.